A mesma arte que foi usada para identificar os criminosos e estigmatizar os condenados da sociedade lá atrás, hoje se transforma numa expressão artística e de puro estilo. Como designer, eu olho para uma tatuagem e eu não enxergo uma modinha, uma tendência. Eu vejo 5.300 anos de linguagem visual que atravessou culturas, guerras, revoluções e chegou até hoje sem perder força nenhuma. No vídeo de hoje você vai entender como um homem com mais de 61 tatuagens para aliviar artrite há 5.300 anos atrás tem a ver com um estilo usado no mundo inteiro, incluindo os maiores astros do futebol mundial. Galera, esse assunto vai congelar suas ideias, vai fazer o seu coração ferver de verdade. Então já prepara um café caprichado, puxa uma cadeira e vem comigo entender como que uma cultura saiu lá do período neolítico e veio parar hoje no seu braço. E aí galera, meu nome é Patrick, eu sou designer de produtos, sejam bem-vindos a mais um vídeo épico aqui do canal. E por falar em épico, hoje a gente vai falar de uma arte que moldou civilizações por milênios. É isso aí, hoje a gente vai falar sobre tatuagem. Antes da gente falar sobre tatuagem, eu preciso voltar com vocês lá para 1991, quando dois alpinistas encontraram lá nos Alpes Ötztal, na fronteira entre a Áustria e a Itália. Entre ali uma pedra de gelo e uma pedra maior ainda. Uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX, o Ötzi, o ser humano mais antigo com tatuagem documentada no mundo, com mais de 5.300 anos de idade. Agora você imagina que alguém com 61 tatuagens há 5.300 anos atrás devia ser um guerreiro incrível, né? Ou um líder tribal, um xamã místico. Só depois de muito trabalho, muita pesquisa, todos os pesquisadores concluíram que ele se tatuou para aliviar a artrite. Todas essas 61 tatuagens, elas estavam exatamente sobre articulações com desgaste ósseo comprovado. A hipótese mais aceita é acupuntura primitiva. Pois é, o primeiro tatuado confirmado da história humana era um senhor com joelho ruim que precisava de um analgésico. O Ötzi não estava sozinho nessa, viu pessoal? A coisa vai ficar muito mais interessante daqui para frente. A tatuagem não é tendência, não é moda. Ela é anterior à escrita, anterior às grandes civilizações, anterior ao que a gente chama de história. Enquanto o Homem do Gelo se tatuava lá nos Alpes para curar o joelho, do outro lado do mundo, na costa do Pacífico sul-americano, a cultura Chinchorro deixou uma múmia com uma linha pontilhada em cima dos lábios. No Egito a gente teve a sacerdotisa Amunet, devotada ali para a deusa Hathor. Ela foi encontrada com mais de 30 tatuagens no abdômen, coxa, braço, todos com símbolos de fertilidade, proteção para o parto e conexão espiritual. E galera, a gente só tá começando, mas se essa história já te surpreendeu, então já manda um like caprichado. Isso ajuda demais o canal e também me ajuda a entender que você quer mais conteúdo assim. Agora vamos abrir um pouco mais o nosso leque, vamos começar a falar um pouco sobre civilizações. Lá na Polinésia, cada tatuagem era literalmente um texto. Cada símbolo informava de que ilha você veio, que clã você pertencia, quais foram os feitos que você tinha em batalha, quais o seu status social. Viajar pela Polinésia Antiga e encontrar uma pessoa tatuada é como ler o perfil de uma pessoa no Facebook hoje. Os Maori da Nova Zelândia foi ainda mais longe. Eles desenvolveram o Tamoko. Para eles, o rosto é o lugar mais sagrado do corpo, então era o lugar perfeito para carregar essas informações. No Japão, a história tem uma virada um pouco mais irônica. O governo usava uma tatuagem para marcar os criminosos, a marca do Estado no corpo de quem quebrou as regras. Mas o que aconteceu de verdade? Quem era marcado passou a ser admirado. A tatuagem virou símbolo de coragem, de resistência. Algumas organizações criminosas já levou isso para um extremo absoluto, cobrindo o corpo inteiro. Eles usavam a técnica Irezumi, que era totalmente manual, com bambu ou uma agulha de metal. O processo podia levar anos e era um símbolo máximo de lealdade e desprezo total pela dor. Já os gregos eles eram mais diretos. Eles chamavam a tatuagem de estigma, uma palavra que para marcar escravos, criminosos e prisioneiros de guerra. O termo que a gente conhece hoje, estigma social, vem literalmente da marca que eles faziam nos corpos de quem eles consideravam inferior. Em 1769, o capitão James Cook zarpa da Inglaterra e vai em direção ao Pacífico Sul. Ele chega na Polinésia, vê os Maori e fica completamente fascinado pelas marcas nos corpos dos nativos. O capitão Cook anotou no seu diário a palavra tatu, que era uma adaptação fonética da palavra tatal, que é literalmente o som do martelo batendo num pente de osso para poder perfurar a pele. Pois é, a palavra mais usada para descrever uma das maiores indústrias artísticas do mundo é o som de uma agulha batendo na pele.
O Capitão Cook voltou com seus marinheiros e com eles a tatuagem se espalhou pelo ocidente de um jeito que nenhuma proibição conseguiu parar. Cada porto que eles paravam, eles encontraram uma cultura totalmente nova e eles faziam questão de deixar isso gravado nos seus corpos. Uma âncora eles usavam para quem cruzou o Atlântico, uma estrela polar para orientação em alto mar, um golfinho para quem cruzou o Equador. Era um rito naval. E é claro que a gente não pode deixar para trás o clássico, o eterno coração com o nome, que era a lembrança permanente de quem ficou em terra firme esperando esses marinheiros voltar. Em 1891, Samuel O'Reilly patenteou a primeira máquina elétrica de tatuar lá em Nova York. A partir daí, a história deixa de ser oral e vira uma indústria. Mas a grande virada de significado não ia vir mais dos portos, ia vir agora das ruas. E se você não é tatuado, quer dizer, perdão, se você não está inscrito no canal, agora é o momento perfeito. Clica ali no botão de inscreva-se, assim você não vai perder nada do próximo episódio e ainda ajuda o canal a crescer. Nos anos 60 e 70, os hippies, punks e roqueiros transformaram a tatuagem numa coisa completamente nova, uma declaração política. Um hippie tatuava um símbolo de paz, natureza, misticismo oriental, uma rejeição suave ao sistema. O punk já dispensou totalmente a suavidade. Eram tatuagens de caveiras, lâminas, arames farpados. Era uma estética totalmente voltada para o caos desenhada na pele. O Motley Crue, Guns N' Roses, The Clash, eu nem sei se Motley Crue fala assim. Enquanto tudo isso acontecia nas ruas, dentro das galerias de arte americana, uma nova revolução, mais silenciosa, estava começando a acontecer. Don Ed Hard, um estudioso do estilo Irizumi japonês, foi o primeiro artista de tatuagem a expor um trabalho em galerias de arte fina. A pergunta que ele colocou era óbvia, simples e bombástica. Se é arte numa tela de linho, por que não seria arte também na pele? E lá em 2002, o designer Christian Audier pegou as imagens de Ed Hard e criou uma linha de roupas que vendeu mais de 700 milhões de dólares. A estética da tatuagem tinha chegado às passarelas. E no Brasil, como é que foi? O dinamarquês Luke Tattoo desembarcou lá no Porto de Santos em 1959, com a primeira máquina elétrica de tatuar do país. Ele se instalou ali no porto, claro, para ficar perto do seu público-alvo. Depois disso, em 1979, o italiano Marco Leone fundou o Tattoo lá em São Paulo. Foi o nosso primeiro estúdio profissional brasileiro. Em 1990, aconteceu a primeira convenção de tatuagem do Brasil. Foram 50 participantes, convidados internacionais e o começo de uma indústria que hoje vale mais de 3 bilhões por ano. Hoje, mais de 200 milhões de posts com a hashtag Tattoo só no Instagram. Fine Line, Black Work, Aquarela, esses estilos e muitos outros nasceram lá atrás em culturas milenares e chegam hoje no feed de todo mundo, principalmente de grandes estrelas do cinema e do futebol. Um exemplo BR, o jogador Neymar, ele tem 46 tatuagens que passam longe de ser aleatória. Elas não são nem decoração e nem capricho. Se você ler cada tatuagem com atenção, você vai estar lendo a autobiografia de um menino de Mogi das Cruzes que se tornou um dos maiores jogadores que esse país já produziu. As primeiras foram alguns nomes, Rafaela, Nadine, que é a irmã e a mãe. Elas foram feitas antes da fama, antes do dinheiro, quando ele ainda era um menino sonhando com o mundo. Depois veio Davi Luca, o nome do filho, o retrato e a data de nascimento tatuada no antebraço. Depois disso veio a fé, Efésios 6:11 no pulso. Veste toda a armadura de Deus para resistir ao diabo, com um cavaleiro do lado, a espada em punho e um escudo levantado. E nas duas canelas, que Deus me abençoe e me proteja, uma oração gravada no próprio corpo. Depois disso vem a força, um leão tatuado na palma da mão, que significa coragem, liderança, um tigre tatuado no braço, que significa instinto, poder, a bola de futebol com coroa, que significa a síntese do que ele é para o mundo inteiro. E no pescoço esquerdo, em letras simples, duas palavras: tudo passa. No contexto de cirurgias, polêmicas, Copa do Mundo perdida, transferências turbulentas, joelho operado em dezembro de 2024, essa frase tem um peso completamente diferente do que parece. As 46 tatuas do Neymar não são vaidade, são o mesmo impulso que levou o Odyssey a marcar o joelho há 5.300 anos atrás, o mesmo que fez o Maori tatuar a genealogia no rosto, o mesmo que fez o punk riscar o corpo para gritar contra o sistema. O ser humano sempre usa a pele para dizer o que a voz não consegue. E se você trabalha com arte, design, criatividade, qualquer freelance, você sabe que ganhar dinheiro é uma coisa. Organizar esse ganho é outra coisa completamente diferente.
Eu sofri muito com isso desde o começo da minha carreira até eu desenvolver a minha própria ferramenta de organização. Uma planilha totalmente automatizada que lista para mim todos os meus ganhos, todas as minhas despesas e mostra para mim os resultados com auxílio de vários gráficos em tempo real, tudo que eu estou gastando, onde eu estou gastando e principalmente como que eu estou gastando. Tem um sisteminha de DMC que vai rastrear para mim todos os microconsumos, um chiclete, um refrigerante, um lanche que eu comi na rua e vai me mostrar tudo o que eu estou gastando de uma forma organizada. Eu vou deixar um link aqui na descrição, ali você vai poder adquirir a sua planilha e para ajudar eu também vou colocar um mini curso que ensina como mexer em todo esse sistema que eu criei. E para deixar melhor ainda, ela custa menos do que um hambúrguer. Clica lá e garante a sua. 5.300 anos de Odyssey até o Neymar, de punição de escravos à passarela, da marca de criminoso a um símbolo de identidade. A tatuagem nunca foi sobre estética, sempre foi sobre quem você é, de onde você vem, no que você acredita e o que você escolheu tornar permanente. Eu sei que a gente já ouviu várias lendas urbanas por aí falando que a origem da tatuagem foram os navios de escravos ou os navios de pirata, e é por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, mostrar que a tatuagem é muito mais do que falam por aí. Eu espero que esse vídeo tenha mudado a forma como você olha para cada traço de tinta no seu próprio corpo ou no corpo de alguém que está do teu lado. E se você chegou até aqui, muito obrigado de verdade, isso significa muito para mim e para o canal. Um forte abraço para vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!